Sejam muito bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Xangô, o Senhor da Justiça. Mas primeiro eu quero fazer aqui referência a uma obra, na verdade indicar para vocês uma obra, para vocês que querem se aprofundar mais, conhecer mais o candomblé, né? Uma religião africana, né? Que se instalou aqui no Brasil, trazido pelos escravos, né? A partir do século XVI, quando a diáspora negra, poderíamos dizer assim, a diáspora negra que trouxe os negros como escravos para o Brasil, né? E eu quero indicar essa obra ela é uma obra de referência, né? E vai abordar tanto a nação Banto, a Yorubá e a Fon, né? Que são nações que vieram da África, né? E que compõem o campo religioso brasileiro, né? Essa obra ela é bem didática, muito didática, né? Vou mostrar logo a vocês, que eu imagino que você deve estar aí. Poxa, por que não mostra o livro? Vou mostrar. Que é o Candomblé bem explicado. É uma obra muito boa, é uma obra que é bem divididazinha por partes, né? Ele vai abordar, eles, né? Porque é mais de uma pessoa que escreveu, né? Odé Kileuí e Vera de Oxaguian. Foram eles que escreveram essa obra, né? É uma obra clássica. E vai explicar alguns conceitos do candomblé, vai trazer o panorama da religião, né? Então indico para vocês estudarem essas obras, né? José Beniche também tem algumas obras, existem outras obras aí, na Amazon tem muitas obras, não estou ganhando nada por isso, só estou divulgando mesmo para que você conheça, pelo menos quando você falar sobre a religião ou fizer algum questionamento, né? Pelo menos que você saiba do que está falando, né? É um dos intuitos dos vídeos que eu venho fazendo, divulgar as culturas religiosas, nesse caso agora a cultura religiosa africana, né? Brasileira, que se encontra no Brasil, no entanto não de forma apologética, mas a partir da fenomenologia da religião, para descrever a religião e vocês terem conhecimento pelo menos do que é e não do que não é, né? Como nós vamos ver no finalzinho do vídeo, quando eu fizer a referência que é um dos orixás, que o cristianismo, no caso, detupou, né? E traz uma visão, descreve o que não é. Eu vou descrever o que ele é, esse orixá, no finalzinho do vídeo, e como o cristianismo descreve, né? Então, se você não é a primeira vez que você está aqui no canal, né? Isso é bom, isso significa que você está aprendendo, né? Tá conhecendo mais a cultura religiosa. Recomendo a você sempre deixar o seu comentário, como também se inscrever no canal. Isso motiva saber que as pessoas estão aderindo ao conteúdo, né? E curta, compartilhe com outras pessoas para que as outras pessoas também tenham acesso, né? A aprender sobre as religiões e nesse caso aqui sobre um orixá que compõe o panteão africano brasileiro, né? Então vamos lá. Xangô, ele é conhecido como o Senhor da Justiça. Cada divindade tem as suas características próprias, né? E se relaciona com o mundo e tem particularidades. Cada um tem as suas particularidades, né? Eu já falei sobre outros orixás, então se você não viu, tá aí na playlist Candomblé e Umbanda. Eu já falei sobre Emanjá, Macumba, Oxalá, Oxum e Pombagira e agora Xangô. Então se você não viu os outros vídeos também, quer conhecer mais os orixás, vai lá, acessa esses vídeos e aprende um pouco sobre eles. Então Xangô, ele é uma divindade, né, um orixá, né? Cultuado pelas religiões de matrizes africanas. Eu vou abordar
as duas principais, e uma delas que tem um monte de variação, a outra também um monte de variação, assim como as igrejas evangélicas, né? Xangô, ele é considerado o orixá da justiça, né? Dos raios, dos trovões, do fogo, porque sempre há essa relação dos orixás com a natureza. Iemanjá, rainha do mar, né? Oxum se relaciona com os rios, né? E assim sucessivamente, né? Cada orixá, Oxalá com o céu, com a terra. Então cada orixá tem a sua relação com o mundo em si, né? Alguma parte do qual ele se relaciona e se governa como intermediador de Olorum ou Oloxumare, o deus para a mitologia dos orixás. Então, Oxum, ele é conhecido também como protetor dos intelectuais, né? E também nós, inclusive como protetor dos intelectuais, se cultua ele, se busca se clama a ele, poderíamos dizer assim, né, para adquirir favores nesse ambiente, né, no ambiente intelectual. A gente vai se aprofundar mais isso lá para frente. Quando nós fazemos uma religião comparada e vamos fazer comparações com outras divindades que se relacionaria a Xangô, aí eu quero trazer aqui dentre algumas religiões, como ele seria conhecido ou paralelamente comparado, né? Com os gregos ele é comparado a Zeus, né? Para os Tupi-Guarani ele é comparado a Tupã, né? Podemos comparar ele a Tupã. Dentro da mitologia romana, né? A religião romana, depois eu vou falar sobre a religião romana e vou apresentar a vocês um livro ali que eu tenho, As Religiões que o Mundo Esqueceu. Ele é comparado a Júpiter, né? Aqui é bem legal, entre os escandinavos, né, que são os Vikings, né? Quem não assistiu, recomendo muito assistir a série que tem na Netflix, os Vikings, e a relação que você vai ver entre o catolicismo e os deuses Vikings. Inclusive, no meio da série vai ter um padre que vai ficar em dúvida, vai ficar balançado entre as divindades Vikings e o catolicismo. Muito bom. Eu não vou dar spoiler aqui no final, o que acontece com esse padre. E tem um cara lá muito bom. Ele é bem como se fosse um sacerdote, mas não é sacerdote. Ele construía barcos, né? E ele se relacionava muito com o Ragnar Lothbrok, né? O Flock, eu me lembrei agora, estava procurando na mente o nome, estava um pouco perdido, mas encontrei o Flock. E ele traz a ideia para ele que ele era um sacerdote das divindades. É muito legal, você conhece um pouquinho, certo que lá tem um pouco de ficção, então nem tudo que diz ali é o que está dentro da mitologia escandinava, nesse caso os Vikings. Então Xangô, comparado entre os escandinavos, né, entre os Vikings, é comparado ao deus Odin. Xangô também, daí ele ser o intercessor dos intelectuais, né, ele é considerado o mestre da sabedoria, daí porque os intelectuais, né, que os adeptos das religiões que o professam, buscam essa sabedoria, porque ele é o mestre da sabedoria, né, como também ele gera o poder, né, da política e da justiça, né, daí ser características próprias dele, né. Quando os fiéis recorrem a ele, né, buscam a ele resolve problemas relacionados, por exemplo, com documentos, né, estudos, né, como eu falei, daí ele ser buscado pelos intelectuais, documentos como é considerado um orixá da justiça, para fazer justiça, né, diante dos documentos dos tribunais, né, como também para a produção e o desenvolvimento de trabalhos intelectuais. Uma coisa interessante é a sua etimologia, né, para compreendermos a palavra Xangô, né. É uma palavra de origem iorubá, né. O Xá, por exemplo, significa senhor, né. O Angô significa o Ag mais o No significa
o fogo oculto, né? E o Go significa raio ou alma. Quando o significado é Senhor do fogo oculto. Então, a palavra Xangô tem esse significado: Senhor, ou o Senhor do fogo oculto, né? De acordo com a mitologia africana, Xangô, ele é o rei de Oiô, né? Hoje seria ele era o rei de Oiô, que no caso hoje é a região da Nigéria, né? Dentro do seu caráter, ele é considerado violento, né? Extremamente viril, atrevido, né? Daí, se você for ver, botar aí no Google ou ver a capa do vídeo, você vê que ele tá com um machado na mão, né? Então, esse é o caráter dele: atrevido, né? Vaidoso e justiceiro, né? Então, daí porque a questão dele ser buscado para intercessor da justiça, né? E na prática ele é conhecido, né, como entre a sua compreensão, ele é conhecido por praticar uma justiça dura, né, uma justiça cega, e isso é legal, né? Hoje a gente está precisando no Brasil de que a justiça ela fosse cega, né? Ela não tivesse lado, ela não tivesse partido, né? Mas infelizmente, vou parar por aqui, senão daqui a pouco o canal vai ser censurado. Não é a intenção. Então vamos voltar para cá, para a religião, que é melhor nós ficarmos aqui presos à religião do que entrarmos nesse campo aí da política e aí o canal ser censurado. Então vamos lá, né? É conhecido por praticar uma justiça dura, uma justiça justa, né? É justo, né? Não é alguém injusto, e é uma justiça cega, né? E também como uma rocha, né? Ele tem essa ideia também de ser considerado como uma rocha, né? Por a rocha ser um elemento que o representa, né? Então, a rocha tem essa representatividade também de Xangô, por ser duro, né? Por ter uma firmeza. Dentro da Umbanda e do Candomblé, né, que aí no caso são as duas religiões do qual Xangô ele compõe o seu campo mitológico, ou o seu panteão, né? A Umbanda é uma religião mais sincrética, né? Uma religião brasileira, acho que 100 anos a menos do que o Candomblé, né? Ou bem mais do que isso. Então a Umbanda é uma religião brasileira, uma religião sincrética. O que é o sincretismo? A junção de várias religiões, ou quando uma religião se apropria ou cria-se a partir da apropriação de outras religiões. Então é o caso da Umbanda. A Umbanda se apropriou do espiritismo kardecista, como também do Candomblé, do catolicismo, entre outros, né? É sincrética, absorveu de outras religiões, eis aí a Umbanda. E o Candomblé não, o Candomblé é mais puro, viveu um sincretismo com as divindades católicas para poderem cultuar, ter liberdade. Vou falar um pouquinho disso mais à frente, né? Então essas duas religiões, Xangô faz a composição do panteão dessas duas religiões, né? E o Candomblé com todas as suas variações, como batuque e assim sucessivamente. Então essas religiões, né, de origem afro-brasileira, né, as suas celebrações e culto, né, dentro dessa ritualística, das celebrações e dos cultos, elas homenageiam ou Xangô compõe a sua ritualística, né, os ritos da religião, os cultos. A mãe de Xangô é outro orixá. Eu já falei sobre esse orixá, eu não vou me aprofundar, mas é a rainha do mar, né, do rio que se encontra no mar, que é Iemanjá. Então Iemanjá é a mãe de Xangô. E Xangô, dentro da família, ele teve 3 esposas, né, que são também orixás, né? Yansan é um orixá, eu não falei ainda, mas vou falar. Oxum eu já falei, né? E Obá. Então são esposas, as esposas de Xangô.
Dentro da religião, quando nós estamos estudando as religiões, você vai ver que as religiões elas têm símbolos, né? Às vezes, e esses símbolos têm significado para o rito, para o mito que a religião professa. No caso dos orixás também eles têm os seus símbolos, né? E em especial o Xangô, do qual nós estamos tratando, o símbolo que o representa é o machado, né? Ou poderíamos dizer assim, o Oxê, né? Ou o machado de Xangô, que é o seu símbolo principal. O machado é um machado não com uma lâmina, mas um machado com duas lâminas. E dentro do culto, né? Dentro do culto, os filhos de Xangô eles incorporam o orixá, né? E carregam ali o machado nas mãos. Uma coisa interessante é que dentro dos terreiros, das casas de cultos, do orixá, do candomblé, né, onde os orixás fazem parte, ali dentro do culto, cada orixá, o filho de santo, poderíamos dizer assim, ou aquele do qual é filho do orixá, por exemplo, filho de Xangô, ele se veste como o orixá, né? Como tá aí na capa do vídeo. Então o adepto ele vai se vestir igualzinho. E nesse caso aqui, o símbolo, que é o machado, é carregado nas mãos pelos filhos, no caso incorporado, do orixá. Aqui eu quero falar um pouquinho, bem rapidinho, né? Se você não viu, também tem outros vídeos aí, eu recomendo muito, né? Assim, falando assim, talvez fique um pouco complicado de você que não tem um convívio com o candomblé ou com a umbanda, compreender os termos e o que é dito, principalmente quando estou falando dos orixás. Então eu recomendaria para você assistir os vídeos que falam diretamente, né? Quem são os orixás, né? Quem são esses orixás, como também o que é o candomblé. Eu fiz alguns vídeos sobre o que é o candomblé, o que é a umbanda também, falei sobre a umbanda, né? E aí você vai se habituando, primeiro entender o que é a religião, o que a religião crê, qual é a diferença de candomblé e umbanda, existe diferença, é a mesma coisa? Eu falei sobre isso, então vai ver aí nos vídeos que eu já abordei. Então, trazendo aqui para você compreender os orixás são os ancestrais africanos divinizados, né? No caso pelo candomblé, porque o candomblé é puro, não tem esse sincretismo, né? O candomblé, dentro da sua ritualística, somente os orixás, não tem essa relação com outras religiões, né? Esses orixás eles foram trazidos para o Brasil durante o século XVI, né? Pelo povo Iorubá, né? Eu quero aqui fazer referência a um desses orixás, né? Que é muito deturpado pelo cristianismo, daí a importância de você conhecer a religião, não só o candomblé e a umbanda, mas conhecer também as outras religiões, para que você pelo menos saiba o que é a religião, o que a religião crê. Eu fiz já também um vídeo aí bem recente sobre as testemunhas de Jeová. Então vai aí, assiste, fiz 2 vídeos sobre as testemunhas de Jeová. Então é importante conhecer a religião, para você entender pelo menos o que é aquela divindade, ou o que é que eles creem, e para não deturpar, entendeu? Assim como ninguém quer, eu sou cristão, então ninguém quer que o cristão seja deturpado. Por exemplo, hoje quando se vai falar sobre cristianismo, coloca todo mundo no mesmo barco, no mesmo lugar, sendo que isso é uma inverdade. Não necessariamente porque dentro do cristianismo existe a teologia da prosperidade, existe a confissão positiva, todo mundo acredita nisso do cristianismo. Não acredita. Até mesmo para você ter ideia, de terreiro para terreiro no candomblé, vai mudar, vai ter sentido diferente, vai ter hábitos diferentes, tem o seu miolo, mas no entanto cada casa tem a sua cultura, até mesmo porque não existe dentro do candomblé um livro-texto oficial, nem dentro da umbanda, né? Vai existir livros direcionados por representantes, como Rubens Seraceni, né? Mas no entanto não existe um texto que é oficial para todos, né? Então assim, até mesmo existe essa variação dentro da própria religião, de como a religião compreende os fatos, as divindades do seu culto,
Então, assim, é bem complexo, né? Até isso, para o cientista da religião, no meu caso, né? Estou no último ano da faculdade, o quarto ano da ciência da religião, é um pouco complicado, apesar que eu tenho tido dificuldade para adentrar essas religiões, né? Para conviver dentro da religião, para entender melhor a religião de dentro, né? E os cientistas da religião precisam ter esse trabalho de campo, né? Para conhecer, jogar fora o preconceito, até mesmo porque quem escolhe ser um professor de ensino religioso, ele já tem que ir com essa concepção de que ele não vai ali fazer proselitismo, como é feito hoje no Brasil. A maioria dos professores de ensino religioso, quando não dão aula, mas não são da matéria específica, são da área de humanas, de artes, filosofia, de sociologia, né, de história. No entanto, não tem nada a ver com a religião, com o ensino religioso. E o ensino religioso não tem nada a ver. Também, se você quer saber sobre o que é o ensino religioso, eu fiz um vídeo aí sobre o ensino religioso e também um vídeo sobre a introdução à ciência da religião. Se você quer conhecer o curso, entra aí e você vai ver que eu falei sobre isso. Então, voltando para cá, com relação à deturpação que se fazem, o cristianismo ele deturpa o orixá chamado Exu, né? E quem é Exu? Exu, dentro da mitologia africana, né, do candomblé, é o senhor do princípio, o senhor da transformação, né? E é a figura mais importante da cultura iorubá, né? Como também ele é o guardião, ele guarda, ele protege as aldeias, ele protege as cidades, né? É como se fosse um padroeiro. Agora, o que o cristianismo faz com esse orixá? O cristianismo, ele diz que esse orixá é Satanás. No entanto, eu disse aqui o que é. Quem é Exu? É o senhor do princípio, é o senhor da transformação, é a figura mais importante da cultura iorubá, é o guardião das cidades, é o guardião das aldeias. Sou cristão, respeito, estou dizendo o que é, estou descrevendo a partir da fenomenologia da religião descritiva o que é o orixá Exu. No entanto, para o cristianismo ele é Satanás, para o cristianismo ele é um deus maligno, para o cristianismo ele semeia a discórdia entre os seres humanos. No entanto, isso não é a verdade, entendeu? Então, assim, conheça a cultura. E outra coisa que eu digo, que é o principal objetivo dos meus vídeos, além também de promover a ciência da religião, levar as pessoas a entenderem o que é a ciência da religião, né? E entenderem que é diferente. Teologia e ciência da religião, elas se comunicam, no entanto, são coisas diferentes, assim, no sentido do campo de atuação. A ciência da religião estuda todas as religiões sem defender nenhuma, né? E a teologia, ela tem uma religião fixa e o objetivo dela é fortalecer a religião e fazer apologética, levar os adeptos a terem cada dia mais fé. É interno, e a ciência da religião é externo, abrange a tudo, né? Apesar de que dentro da ciência da religião nós também estudamos a teologia da religião. No entanto, como eu estou fazendo aqui, para descrever, para apresentar, né? Para dialogar com os alunos, no entanto, sem fazer imposição. Então, como eu disse, pelo cristianismo, de forma distorcida, Exu é confundido como Satanás, como um deus maligno e o semeador da discórdia. Dentro do sincretismo que existe, né, o sincretismo que houve durante o primeiro momento, até uma evolução à laicidade brasileira, né, o Brasil se tornar um país laico, nós temos o sincretismo dentro do catolicismo e como os africanos eles tiveram que fazer para permanecerem com a sua ritualística, com o seu culto, com as suas mitologias, com os seus símbolos, e foram associados, foram sincretizando, né, com santos da Igreja Católica, né, foram fazendo esse sincretismo. E Xangô, ele é sincretizado com os santos católicos com três santos, né? Ele é sincretizado com São Jerônimo, Santa Bárbara, né? São Miguel Arcanjo. Então, essas são as divindades do qual Xangô sincretiza e dentro desse ambiente para sobreviver, os africanos, os negros, eles tiveram que fazer esse sincretismo. Hoje não mais, né? O culto dentro do candomblé é puro, né? Não, já não mais sincretiza com nada.
Aqui eu quero trazer o resumo da religião, do orixá, o resumo, né, para que você entenda. Cada orixá ele tem um dia, né, especial. O Oxalá, caso não esteja enganado, é a sexta-feira. E Xangô, ele também tem o seu dia específico, e o seu dia específico é a quarta-feira. Os orixás também têm a sua representação por cores, né? As suas roupas, né? E as cores de Xangô é o vermelho e marrom, e o branco compõem as suas cores. A comida preferida que é feita as oferendas, né? Cada orixá tem as suas predileções, tem os seus gostos, né? E o de Xangô é a malá. Os símbolos eu já falei sobre ele, né? O símbolo de Xangô é o X, né? O machado duplo, Edunrá, Gerê. E os elementos que representam Xangô, né? É o fogo, as grandes chamas, né? Os raios e as formações rochosas, né? Daí ele ser simbolizado com a rocha, né? O domínio, né, é o poder estatal, a justiça, né, as questões jurídicas, daí se buscarem a ele para resolver processos pendentes, né, buscar essa intercessão. E todo orixá, para finalizar, ele tem a sua saudação, né? Claro, eu não sou adepto da religião, né, eu estou descrevendo a religião. Então, assim, é complexo a língua, daí eu achar que o cientista da religião, para abordar as religiões, ele precisa também, além do conteúdo, a gente estuda, como eu mostrei aqui o livro, o Candomblé é bem explicado, os textos, no entanto, a vivência, não estou dizendo se tornar o religioso daquela religião, mas a vivência, a pesquisa de campo leva você a entender o linguajar, o porquê, né? E a saudação a Xangô, eu vou dizer aqui, talvez um adepto até assista o vídeo e questione, né, que não é assim a pronúncia. Mas eu vou tentar aqui, né? Então a saudação Kawo Kabiezile, né? Eu acho que é mais ou menos assim. Kawo Kabiezile, Kabiezile, né? Kawo Kabiezile. Então cada um tem também a sua saudação. Então é isso, pessoal. Falamos sobre mais um orixá, dessa vez Xangô. Espero muito que vocês estejam gostando do vídeo, que vocês estejam assistindo essa série sobre os orixás, né? Já falei sobre alguns, até completar todos eles. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, e dá o teu joinha aí, curte o vídeo, né? Faz comentários pertinentes, né? Fala aí se você é adepto e sofre preconceito. Fala aí você que é cristão e que conhecia dessa forma Exu, ou que não conhecia de outras religiões. Fala o que você está achando aí, o que achou do vídeo. Comenta aí e é bem-vindo para o crescimento coletivo, né? Então é isso, pessoal, né? Era isso que eu queria falar sobre esse orixá. Até o próximo vídeo, então.